Olá, sou o pastor Lucas Lima, um pastor batista, e você está no canal Sobre Ser um Cristão. Curta, se inscreva, compartilhe que este conteúdo possa ser uma bênção na sua vida. No assunto de hoje, na aba de playlists Cuidando da Vida Emocional, eu quero trazer a questão como ter autocontrole, como ter domínio próprio. E é uma reflexão muito necessária, porque de fato nós precisamos ser pessoas que procuram viver uma vida equilibrada nas demais áreas diversas da nossa vida. E esse equilíbrio precisa ser evidente, tanto para nós, mas principalmente para quem está de fora. E eu queria falar primeiro sobre as consequências de ser uma pessoa que não tem autocontrole à luz da palavra de Deus. Provérbios 25, versículo 28 diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, assim é quem não tem autocontrole. E ainda em Provérbios, que é o livro de sabedoria, capítulo 16, versículo 32, vai dizer assim: melhor é o homem paciente do que guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E de fato, uma pessoa que não sabe controlar-se, uma pessoa que não tem domínio próprio, é uma pessoa que arruma muita confusão, é uma pessoa que arruma muita contenda, uma pessoa que não sabe dominar os seus maus pensamentos, as suas tentações, não consegue fugir das suas tentações, não consegue controlar os seus impulsos. É o tipo de pessoa que afasta as pessoas e que tem mais dificuldade de ter amizade. De fato, uma pessoa que não tem autocontrole é uma pessoa que vai errar muito e é uma pessoa que vai se arrepender muito de muita coisa que vai dizer e de muita coisa que vai fazer. Então o domínio próprio, ele é fundamental e essencial na vida cristã. Então é mais do que necessário de falarmos sobre isso aqui no Sobre Ser um Cristão. E voltando à pergunta, como que eu posso ter então autocontrole? Como que eu posso ter domínio próprio? Primeiro, a nossa realidade. Nós somos pessoas carnais que fomos transformadas pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, e o Espírito Santo realiza essa obra de transformar a nossa mente, o nosso entendimento, como diz lá em Romanos 12, 1 e 2. Então, eu tenho a mente transformada pelo Espírito Santo para de fato não ser movido pelos meus impulsos carnais. Gálatas 5,16 vai dizer: andai em espírito e não cumprireis os desejos ou as concupiscências da sua carne. Então, uma pessoa, já respondendo a pergunta, que tem autocontrole, que tem domínio próprio, é uma pessoa que permite que o Espírito Santo transforme completamente a sua vida. E essa obra é uma obra contínua. De fato, esse fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, como diz em Gálatas 5,22, ele é mais evidente na vida de uma pessoa que viveu o processo de transformação pelo Espírito Santo e que provavelmente tem menos traumas do que outras pessoas. E a gente precisa considerar as realidades, porque uma pessoa que vai se converter a Cristo sem nenhum trauma emocional, psicológico ou em outras esferas, provavelmente ela terá mais facilidade quando chega nessa parte do domínio próprio. E aí eu estou, na verdade, trazendo uma opinião minha, tá bom? Você pode, de repente, até discordar do que eu estou dizendo. Mas uma pessoa que vem com diversos traumas, diversas questões, diversas situações na sua vida em que ela está vencendo psicologicamente, ela está ainda lutando contra essas realidades. Quando a gente vai falar de domínio próprio, dessa parte de lidar com a sua realidade emocional, existe um peso muito maior, existe uma dificuldade real que é preciso enfrentar, sim, também com terapia, mas com muita oração, com muita leitura bíblica
e com muita permissão do trabalhar do Espírito Santo, com muita humildade e com muito reconhecimento da sua fraqueza, reconhecimento das suas limitações. A palavra diz em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor. E esse amor ele tem que ser abundante, impactante na sua vida. Porque esse amor de Jesus inundando o seu ser, você vai conseguir vencer os fantasmas do passado, os traumas que te assolaram, que te afligem ainda sobre essa questão de dominar-se. E perdoando pessoas pelo amor, e abrindo mão de mágoa pelo amor, e abrindo mão de traumas pelo amor, esse dominar-se vai ser uma consequência que vai ser trazida na sua vida pela ação do Espírito Santo. Então o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longo ânimo, benignidade, esse pensamento em fazer o bem constantemente. Então, longanimidade, benignidade, fidelidade, que é ser fiel, ser manso e ter domínio próprio. E eu acho tão interessante quando a gente fala de mansidão, está totalmente ligado com domínio próprio. Porque se eu consigo me dominar emocionalmente, se eu consigo me dominar nas minhas questões, fugir de tentações e viver uma vida disciplinada e regrada na presença do Senhor, eu tendo de fato a ser uma pessoa mais mansa. Mas por que eu disse, por exemplo, da realidade de traumas, da realidade da vida individual de cada um? Porque nós carregamos formações de pessoas na nossa história. Você foi formado de um jeito, você teve uma família específica, eu tive outra. Eu tive um ensino, você teve outro. Então, o Espírito Santo precisa trabalhar de formas específicas na minha vida, moldar a minha fé em áreas específicas e a sua fé e a sua vida em outras áreas. E esse trabalhar, de fato, vai evidenciar o domínio do Espírito Santo pelo seu fruto em nossa vida com o passar do tempo. Não é algo do dia para a noite. Não é assim, eu aceitei a Jesus e uma semana depois eu sou a pessoa mais mansa da terra, eu abandono todos os meus vícios e todo mundo vê que eu sou de Jesus. Não é um processo tão simples. É um processo que depende de nós muita humildade. É um processo que depende de nós muita dependência de Deus e reconhecimento que nós não somos autossuficientes. Reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa pequenez, porque a graça de Jesus vai superabundar quando nós reconhecemos que somos fracos, dependentes, que somos pequenos. E ele vai crescer quando o nosso ego diminuir, como vai dizer João Batista. Então nós precisamos, amados, viver essa vida constante de dependência do Senhor para conseguir viver em domínio próprio. Mais uma vez, o seu histórico de vida influencia nessa parte de domínio próprio. A sua intelectualidade, o seu conhecimento da vida também influencia até nesse processo de domínio próprio. Mas, acima de tudo, o Espírito Santo pode realizar uma obra maravilhosa na sua vida se você permitir que o Senhor, de fato, opere na sua vida com muita oração, com muito estudo da palavra de Deus e essa busca incessante de se reconhecer nas suas limitações e permitir que o Senhor faça de você uma pessoa mais e mais parecida com Jesus. Aprenda de Jesus, porque ele é manso, ele é humilde de coração. É o que ele vai dizer: aprendei de mim. Descansa em Jesus. Olha para o caráter de Jesus nos evangelhos, aprenda o máximo dele e reproduza isso na sua vida. Aquele que o ama deve andar como ele andou. Tem que obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Nós não podemos aceitar, amados, ter uma vida iracunda, ter uma vida orgulhosa, ter uma vida de pavio curto, ter uma vida de ira. O crente não pode viver essa realidade. A Bíblia vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Não pequeis. Nós precisamos viver uma vida de domínio próprio, cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que essa curta reflexão possa trazer para a sua vida a necessidade
de crescer mais e mais na presença de Deus. Fique com Deus.